Fala, nação, vamos acompanhar aqui um pouco mais da repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Fluminense. 2-1, o Flamengo tem vantagem para essa partida da volta do próximo domingo. Mengão largando na frente, vencendo essa primeira partida da final. Deixar os créditos aqui na descrição, Jogo Aberto e também ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva, ativa o sino das notificações, mas agora, bora pro vídeo. E você falou uma coisa aqui no programa, que o Fluminense tinha vantagem em relação ao Flamengo e deu 2-1 pro Mengão. Rapaz, não deu nada certo. Não. Quantas vezes a final vai se repetir? Quando se trata de Fla-Flu, a cada clássico é uma história diferente. A desta quarta-feira não faltou emoção. O cartão de visitas da partida já deixava entender que a noite seria agitada. A bola mal tinha começado a rolar e já foi parar no fundo da rede. Gol! Um Flamengo eficiente, que dominou os primeiros minutos de jogo e ainda contou com um bom chute de Wesley para fazer 1-0. Descuido nosso, porque foi um lateral pra gente, depois a gente sofre o contra-ataque. Essas coisas no início de jogo não pode acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente assume total responsabilidade do que aconteceu nesse lance. De fato, os tricolores levaram alguns minutos para conseguir equilibrar a partida. Arias teve a melhor chance da equipe nos primeiros 45 minutos. Perdeu. Não, Arias! Não é assim! De longe, Canóbio também tentou encontrar o caminho das redes. Parou em Rossi. Pulgar respondeu na mesma moeda. Melhor para Fábio. No primeiro tempo começamos muito bem, fizemos o gol e a partir daí baixamos o ritmo. E aí, claro, o adversário joga. Ali tem grandes jogadores, grandíssimos jogadores do outro lado. E um goleiraço, né? Porque podemos falar do Fábio, né? O bom goleiro, citado por Felipe Luiz, voltaria a brilhar logo no início do segundo tempo. Na noite em que completou 200 jogos com a camisa tricolor, Fábio fez essa defesaça no chute de Arrascaeta. E sequer teve trabalho na tentativa de Luiz Araújo. Àquela altura, as substituições já tomavam conta da partida. A primeira a surtir efeito foi a rubro-negra. Juninho entrou no lugar de Plata e já chegou levando perigo. Quando a chance se repetiu, 1 minuto depois, a rede balançou 2-0. Com a vantagem, o clássico, que já era pegado desde o início, ganhou tom de provocação. Luiz Araújo abaixou o meião para mostrar a tatuagem da Copa do Brasil para Mano Menezes. Os dois bateram boca à beira do gramado. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3, me esqueci. Era o momento das mexidas de Mano mostrarem resultado. Keno entrou em campo logo após o segundo gol do Flamengo. E já aos 42, quando Fuentes cruzou na área, o camisa 11 descontou para o Flu. É tricolor! Keno! Fim dos primeiros 90 minutos da decisão. Flamengo 2, Fluminense 1. Desde que tinha assumido o Flamengo, Felipe Luiz ainda não tinha vencido um Fla-Flu. Tinham sido 2 clássicos até aqui, um com vitória tricolor e o outro com empate. O resultado dessa quarta-feira coloca o Flamengo em vantagem no próximo domingo, precisando apenas de um empate para se sagrar campeão carioca. Por outro lado, o gol de Keno no final da partida dá esperança ao Fluminense. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Mas a noite não terminou aí. Mesmo após o apito final, as provocações feitas por Luiz Araújo durante o jogo ainda renderam assunto. Freitas, que sequer entrou em campo, foi tirar satisfação com o atacante do Flamengo. Após rever as imagens do VAR, Iurelino, árbitro da partida, chamou o Thiago Silva, capitão do Fluminense, de volta ao gramado e comunicou que o zagueiro argentino estava expulso.
Mas só expulsou só o Freitas, só? Agora restam os outros 90 minutos pela frente. É como falamos lá no início, cada Fla-Flu tem uma história diferente. Resta saber quem vai contar o final feliz no próximo domingo. Esse gol do Keno dá uma esperança, encurta o placar, mas o Flamengo tem um arsenal, tem jogadores importantes, não contou com o Bruno Henrique, aí Luiz Araújo, teve uma treta entre Mano Menezes e o jogador do Flamengo, provoca dali, mostra tatuagem, eu tenho 3 Libertadores, não Copa do Brasil, no caso. Tô com a Libertadores na cabeça, não sei porquê, né, Rona? Eu sei porquê. Agora, vamos falar de Campeonato Carioca. É um grande clássico, são 2 forças, não só do futebol carioca, mas brasileiro. Mas o Flamengo sai na frente e o empate é do Mengão. Mas cada Fla-Flu tem uma história mesmo. Isso há anos acontece, a cidade para. E, na verdade, o Flamengo saiu, levou a melhor, né, pelo resultado. E esse tipo de provocação não tem como não ter no futebol. Esse negócio de eu ganhei mais, ganhei menos, aí agora você vai ver, não, agora... Porque faz parte do futebol, isso tá envolvido. Eu não gosto de provocação, sou contra. Eu sei que você não gosta, tá bom. Agora, esse negócio tem, há anos vive isso. Agora, o que você não pode é agressão. Agressão não pode em lugar nenhum. Agora você falar que ganhou 3, perdeu 2, isso aí faz parte e acrescenta até pro próximo jogo. O cara já vai mais ligado também. Esse é o lado bom do Fla-Flu, porque as histórias elas vão se multiplicando e entrando na história desse clássico maravilhoso. Esse era mando do Fluminense, agora é mando do Flamengo, final de semana. Pra você, o Flamengo é favorito, não apenas pelo resultado, mas pelo time montado e pela condução do Felipe Luiz? Pela condução do Felipe Luiz também, da forma que ele abraçou o grupo e da forma que o grupo abraçou também, pela forma dele não atrapalhar. Ele não atrapalha o Flamengo em forma alguma. Então, acho que o Flamengo deve pegar essa taça aí. E o Flamengo que se ressente da ausência do Pedro, um jogador que até hoje não encontrou um substituto, mas é legal que o Juninho, que chegou agora, um atacante que veio assim não tão badalado, fez o segundo gol. E o Flamengo mostra que tem muitas peças, tem muito recurso técnico. Então, e esse tal de Gerson que joga de bola, esse menino? Menino joga demais, aí fica difícil. Do lado do Fluminense, até que eu gostei do Keno, que entrou, que fez o gol. O Cano também é um cara que briga muito. Ele deixa Começou a zaga... bem o ano, hein, o Cano. Ele deixa a zaga em alvoroço ali, o goleiro. Então, promete pro próximo jogo. Mas a qualidade do Flamengo, ela sobressai. Muito. Nosso futebol 360. Vitória do Flamengo. Poderia ter sido pior pro Fluminense, porque estava 2-0. O Fluminense ainda conseguiu um gol, então... Continua tudo aberto aí na decisão do Campeonato Carioca e vamos acompanhar o que disseram os técnicos Felipe Luiz e Mano Menezes. Dominamos a semifinal contra o Vasco, os 2 jogos. Mas não foram goleadas, né? Então se espera sempre que o Flamengo goleie e não é fácil o que esses jogadores estão fazendo. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo o nível de ambição altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? A vida da gente de 40 anos aí de bola, um pouquinho menos, né? Fez a gente passar por muitas situações como essa. Já fiz um gol ao 38 e estava 3-0 para o adversário e a gente conquistou, né? Mudam os adversários, sabemos com quem estamos jogando, não vamos ficar cantando que isso vai acontecer, mas abre a possibilidade de acontecer. O futebol é assim e nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Aí os 2 técnicos, uma energia positiva, pelo menos na minha avaliação, né? O Mano acreditando muito, esperançoso com o gol que o Fluminense fez no final, e o Felipe Luiz até citando a semifinal, dizendo que dominou completamente a semifinal contra o Vasco. Eu não vi isso no primeiro jogo contra o Vasco, acho que mereceu a vitória e tal, mas não vi esse domínio amplo e maravilhoso e irrestrito, não. Inclusive com gol impedido do Bruno Henrique contra o Vasco.
Mas o Eugênio eu já sei que discorda de mim. Então fique à vontade, Eugênio. Mande bala pra cima de mim. Eu acho que o Flamengo, na semifinal contra o Vasco, né, o Vasco entrou para brigar muito pelo jogo, né, para dividir todas as bolas, para diminuir os espaços do Flamengo, mas quando baixa a intensidade física, a qualidade técnica e coletiva do Flamengo, ela se mostrou nas duas partidas. O Flamengo conseguiu passar pelo Vasco sem grande susto. Ontem, de certa forma, também o Flamengo foi melhor que o Fluminense no jogo, como um todo. Só que com uma distância menor em relação à superioridade que ele teve contra o Vasco. Então, ele conseguiu esse segundo gol aí, numa jogada em que o Ignacio erra 2 vezes. Na segunda ele não tem muita culpa, né? Mas quem dá o passe errado na saída de jogo do Fluminense é o Ignacio, né? Aí o Flamengo recupera a bola e depois o chute do Juninho desvia no Ignacio e mata o Fábio, né? Que ia caindo de um lado, ia caindo para a direita e a bola vem para a esquerda. Por isso a bola entra. Mas eu vejo que o Fluminense ele conseguiu em vários momentos do jogo também incomodar o Flamengo e tirar o Flamengo do seu ponto de equilíbrio, da sua... E não só com o que ele próprio, o Fluminense, fez no jogo da fase de classificação na Taça Guanabara. Quando ele entrou para não deixar o Flamengo jogar. Ontem não. Ontem ele jogou também. Ele, quando teve a bola, ele procurou jogar. Então ontem foi um jogo bem melhor do Fluminense. O time evoluiu muito desde então. E no final, por muito pouco, não empatou. Assim. A sensação no final do jogo ali era de uma torcida do Fluminense eufórica. Tem até uma imagem sensacional do menininho que estava em pé no ombro do pai, e ele com o short do Cano ali, do 14, vibrando, porque estava na expectativa do Fluminense tentar um empate ali, que colocaria o jogo de domingo. É domingo, né? É domingo. Sábado né? do Atlético, domingo Da final, num patamar assim, de muita expectativa. Mas no todo do jogo, o Flamengo foi melhor, um pouco melhor. O Flamengo está muito desfalcado. Ontem não teve o Bruno Henrique, acho que não vai ter na final também. E o Plata não conseguiu render bem como centroavante. Depois entra o Juninho e acaba fazendo o gol ali com um pouco de sorte, né? Mas acho que o Flamengo sentiu o final do jogo. Quando parecia que o jogo estava resolvido, 2-0 e tal, o Fluminense começa a mexer, remexer, tira um daqui, bota... Ele tinha tirado o Serna para colocar o Hércules. E o Hércules entrou na posição do Arias e o Arias veio para a direita. Depois ele tirou, acho que o Martinelli, aí bota o Keno, traz o Arias de novo para dentro, recua o Hércules. Ele foi procurando soluções ali para Ele bota o Keno no lugar do Canóbio. Tira o Canóbio também. Ele foi tentando ajeitar o time do Fluminense para ser mais perigoso e conseguir um gol. O Keno é um jogador que já está numa faixa etária, assim, que ele não está no auge dele, mas... São quase 10 anos de diferença dele para o Canóbio. Tecnicamente, ele entrega muito. Entrega, o Keno é diferente. Então, ele consegue uma cabeçada ali difícil, uma boa atuação do Fuentes, lateral esquerdo colombiano. E o Fluminense está no jogo. O cruzamento é dele. Depois ele faz uma jogada no finalzinho que ele cruza. E o menino que entra também desequilibra, o Riquelme. Muito bom jogador. Foi muito bem nas fases iniciais, né? Ele faz uma jogadaça, sai cortando todo mundo, invade ali, quase sai gol do Fluminense. Então o Fluminense sai com a expectativa de que, de repente, no domingo, dá para tentar algo mais. Embora seja muito difícil enfrentar o Flamengo, que é muito organizado, muito bem treinado. Só que ontem não jogou o seu melhor futebol. Breler. Foi um jogo muito equilibrado, de alternâncias, um jogo que termina com 14 finalizações do Flamengo, 13 do Fluminense, então teve produtividade ofensiva dos dois lados. O Flamengo, nos primeiros 10, 15 minutos, bem melhor, com muito mais posse de bola, até pela empolgação do gol do Wesley, se lança à frente. O Plata funcionando muito bem, eu tinha expectativa para ver como funcionaria o Plata jogando como referência mais centralizado, e ele com muita movimentação, quando precisou sustentar a bola, como no gol do Wesley, soube sustentar, jogar de costas, então funcionou a alternativa do Filipe Luiz ao Bruno Henrique, mas... Com o gol também, o Flamengo deu uma sentada na vantagem, o Fluminense foi se encontrando, começou a pressionar mais, o Arias poderia, se o Arias não perde aquele gol que ele perdeu, o Fluminense vai com um empate por intervalo, o jogo poderia ter sido outro no segundo tempo, porque aí o Flamengo com a vantagem se ligou ali, o Filipe Luiz deve ter cobrado a rapaziada, que, olha,
tem 45 minutos pela frente. E aí o Flamengo volta para o segundo tempo em outra rotação. Um time bem, depois da entrada do Juninho, o Flamengo ganhou fôlego para pressionar mais lá na frente. O Juninho ajuda muito nesse momento defensivo. Não é um jogador brilhante, um jogador que tecnicamente ali vai arrancar suspiros do torcedor rubro-negro, mas será muito útil para o jogo coletivo do time, principalmente quando precisar fazer pressão lá na frente. E aí o Fluminense acaba num erro, caindo, né, nessa pressão do Flamengo. Então tem um mérito do adversário, do Filipe Luís, de fazer bem essas pressões coordenadas lá na frente para conseguir abafar a saída de bola do adversário. Mas depois também o Flamengo, como disse o Eugênio, acaba perdendo um pouco do ritmo e da rotação física do jogo. O Fluminense começa a mexer muito no final do jogo, né? Perde um pouco dessa... E mexeu muito porque os jogadores estavam cansados também. O Arrascaeta, mais uma vez, esteve abaixo, né? É um começo de temporada abaixo do Arrascaeta. Aquela defesa espetacular do Fábio foi um chute dele, né? Uma finalização dele. Acaba desviada, né? E aí ele precisa... isso, exatamente. Um reflexo ele vai buscar. Mas ainda assim, se espera mais. O Arias, por exemplo, apesar de ter perdido esse gol, é um jogador que tem muito mais presença ofensiva hoje do que o Arrascaeta. Mas acredito também, até o Filipe Luís fala sobre isso, né? O Arrascaeta vai evoluir, pode evoluir, está sendo cobrado e acho que também não dá para, por ser um começo ruim de temporada, e começar com o papo de tirar o Arrascaeta do time, não vejo por aí. Mas o Flamengo, apesar dessas oscilações no jogo, ainda é um time muito estável, um time muito seguro. Então, acredito que isso dá muita confiança para o Filipe Luís e para o time para o segundo jogo. O Fluminense, por mais que tenha feito esse gol, e ali é um gol que muita gente, se o Fluminense consegue, né, reverter essa vantagem, vai lembrar, nossa, o gol do título foi do Keno, que achou o gol no finalzinho na primeira partida. Mas é uma missão ainda bem complicada do Fluminense. Ter deixado o Flamengo sair com vantagem é algo que o torcedor tricolor vai se apegar naturalmente a 2023, que o Fluminense perde o primeiro jogo por 2-0 e consegue aquela goleada magistral de 4-1 no segundo jogo. Mas eu vejo um contexto diferente. O Flamengo hoje, sob o comando do Filipe Luís, é mais seguro, é mais estável, é mais confiável e, para mim, está com a faca e o queijo na mão para ser campeão carioca, porque por mais que tenha, no primeiro tempo principalmente, deixado a desejar em termos de intensidade e rotação depois que fez o gol, é um time hoje que coletivamente, quando sobe um pouquinho o seu nível, é muito superior aos outros. E até mesmo a esse Fluminense que conseguiu, nos últimos anos, reduzir essa vantagem do Flamengo no cenário carioca. Mas é uma vantagem, por mais que seja de um gol, muito considerável e um cenário que eu vejo parecido com o da final da Copa do Brasil contra o Atlético. O Atlético faz aquele gol com o Allan Kardec, poderia ali ser o gol do suspiro, mas ainda assim o Flamengo é um time muito cascudo e um time que, sob o comando do Filipe Luís, tem muito repertório para segurar essa vantagem no segundo jogo. Abel, só pontuar um detalhe dessa queda na reta final do Flamengo, que parte das substituições, mas parte também do desgaste físico de alguns jogadores. Estava até conversando com meu filho ontem de madrugada, quando eu cheguei em casa. Ele falou, mas o Wesley deixou cruzar para o lance do gol, né, do Keno. Acho que ali a questão não foi exatamente o Wesley, porque o Wesley ele entra na área para acompanhar o Keno, que sai da esquerda. E aí sobra livre o Fuentes para fazer o cruzamento. E aí tem uma inteligência muito grande do Arias, porque é uma jogada que vem pela direita, a defesa do Flamengo volta para proteger a direita, o Arias levanta a cabeça e inverte a bola do outro lado para o Fuentes. E ali faltou um jogador para voltar. E esse jogador é o Gerson. Olha como ele chega atrasado. Ele estava lá no meio de campo, viu que o Fluminense começava a jogada pela direita e não acompanhou. Quando ele percebe que a bola vai para o Fuentes, ele demora para chegar, permite o cruzamento. Chega atrasado e com a tradicional mãozinha para trás, com medo de fazer pênalti, que eu não sei como que os jogadores conseguem correr com a mão para trás. Eu vou colocar isso aí na conta do Wesley desgaste também. de final de jogo, porque o Gerson é um jogador importantíssimo para o Flamengo, decisivo, mas esse espaço ele não podia ter dado para o cruzamento nesse momento. É que depois, ainda no finalzinho, o Fuentes
ganha do Wesley, bota na frente ali. Sim, mas é outra jogada. Né? Outra jogada. Ali é mais o drible. Mas é no momento em que o Flamengo também já tinha baixado mesmo. O nível de concentração e também o ritmo, enfim, o cansaço. Porque nos grandes momentos você vê que ele volta. Exato. O primeiro tempo estava muito isso. Ele fechava de um lado, o Luiz Araújo fechava do outro, quando o Fluminense ia para o ataque. Nesse daí faltou mais, assim, o último lance do... Não, não era o último, porque é jogo depois. Mas está no finalzinho, a bola não vai chegar. E aí o Arias levanta a cabeça e está livre do outro lado. Inverte a bola e dali sai o lance do gol. Torcedor rubro-negro. É isso, nação, pessoal, falando sobre o Flamengo e a vitória contra o Fluminense ontem. O Flamengo estava vencendo por 2-0, tomou um gol ali na reta final da partida. O Keno marcou o gol do Fluminense, o que deixa o Fluminense aí com a esperança, né, para o jogo da volta. Essa partida da volta que vai ser com o mando de campo do Flamengo no próximo domingo, às 16 horas. Mas foi uma boa vitória do Flamengo ontem. O Fluminense é um time que costuma dar trabalho para o Flamengo e foi o único time que conseguiu vencer o Flamengo do Felipe Luiz. O Fluminense do Mano Menezes, mas ontem o Mengão se deu bem, venceu por 1-0, larga na frente nessa primeira partida da final. Agora tem o jogo da volta e o torcedor está confiante, acreditando no título. É claro que não tem nada garantido. O Fluminense com certeza vai vir para cima, tentar reverter esse resultado. Mas o Flamengo larga na frente e o torcedor está confiante sim, né, que o Flamengo pode conquistar mais um título do Campeonato Carioca. Ontem não foi aquela atuação, né, aquele grande jogo, aquela atuação de encher os olhos, mas o resultado foi muito importante, 2-1. E o Flamengo agora se prepara para essa partida da volta no próximo domingo às 16 horas do Maracanã. Jogo com o mando de campo do Flamengo. Aqui uma matéria do GE, né? Flamengo produz pouco, mas é eficiente e terá de que controlar a ansiedade para ser campeão carioca. Gol cedo condicionou a postura do time de Felipe Luiz, que cedeu o campo ao Fluminense no primeiro tempo e soube ter tranquilidade para levar a vantagem para a finalíssima do domingo. O Flamengo fez um gol ali cedo da partida, o Fluminense depois pressionou, mas o Flamengo teve a tranquilidade e conseguiu manter a vitória, né? E também tem a vantagem para essa partida da volta no próximo domingo. No primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca, ontem, né, o Flamengo de Felipe Luiz fez o que não conseguiu nos 2 jogos anteriores contra o Fluminense. Foi eficiente e, sem ser brilhante, o time forçou o erro do adversário e abriu vantagem magra na decisão do estadual. Agora é focar nessa partida do próximo domingo. Wesley marcando seu primeiro gol. Jogador que foi convocado para a seleção, Dorival Júnior estava acompanhando o jogo, estava lá no Maracanã. Muito legal, né? Ver o Wesley, que ele deu essa volta por cima, está jogando muita bola e tem que ser titular da seleção brasileira. Uma vitória importante, o Flamengo vencendo, agora é aguardar a sequência dos próximos jogos e principalmente essa partida aí do próximo domingo, jogo da volta do Maracanã. É isso, nação, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.